Correio Debate de volta, a gente volta com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. A gente estava traçando um paralelo da reforma educacional do Japão com a necessidade que o Brasil tem também de estudar essa reforma e implantar algum modelo de educação que seja mais eficiente aqui no país. Vamos trazer aqui à tela as bases do currículo do Japão, baseadas em 5 matérias: aritmética comercial, leitura, educação cívica, conhecimento de informática e idioma. Aritmética comercial a gente já falou, já comentou no primeiro bloco. Isso. Leitura, essa é fantástica, né? Até como membro da academia eu tenho a obrigação de cultuar a leitura. E o projeto deles começa com a leitura de um livro por semana. O aluno escolhe o livro e depois ele termina, ele recebe essa missão de ler um livro e depois ele tem a missão de, ao longo do período, ler um livro por semana. Um livro por semana vai dar 52 livros por ano. 52 livros por ano. E a gente acha que é muito, mas eu digo, eu nasci numa casa de pessoas que liam o tempo todo, meu pai, minha mãe, minha irmã, e hoje Sandra lê pelo menos 2 livros por semana, hoje, né? Fruto da própria curiosidade dela. Na média geral do Brasil, acho que não chega nem a 3 por ano. Mas se você não treinar as crianças com o hábito de leitura, a leitura é hábito. Se você não criar nas crianças o hábito da leitura, você, lá na frente, você não vai conseguir fazer com que ela tenha prazer em ler. O terceiro pilar aí desse currículo do Japão é a educação cívica, que foi retirado do nosso currículo. Você já imaginou? Né? Agora, eu queria que você, não sei se você tem elementos aí para ler, o que é que contém o foco dessa educação cívica? Respeito total às leis, valores civis, ética, respeito às regras de convivência e tolerância, altruísmo e respeito à ecologia e ao meio ambiente. Isso. O cidadão brasileiro hoje, a criança brasileira, ela está sendo preparada para este mundo, para competir com a criança japonesa ou de outros países? Essa é a grande pergunta, né? Será? Eu acho que não. Eu acho que na hora que nós hoje temos um descaso, um descompromisso com a educação cívica. Como não poderia deixar de ser, conhecimento de informática também é obrigatório, né? E a informática no seu sentido pragmático. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Eles fazem uma crítica muito grande ao mundo no sentido de fazer daquele instrumento de trabalho que é até um celular, fazer a perda de tempo que você tem nas brincadeiras, nas falsas notícias, nas coisas. Então a ênfase dele é a operação da informática no escritório, a internet, as redes sociais e os negócios online. Quem não estiver preparado para isso, nessa geração que está surgindo agora, ela está totalmente despreparada para competir com o mundo, principalmente com o mundo japonês. Idiomas, isso faz uma reflexão de que o japonês não se contenta só em estudar o idioma dele e o inglês, né? Isso. Antigamente nós considerávamos que uma pessoa que falasse 2 línguas estava sobrando. Até nós, nordestinos, temos uma dificuldade de praticar outros idiomas, porque não temos nenhum país no nosso entorno. E a nossa colonização também aqui no Nordeste é muito ou espanhol ou portuguesa, basicamente. Nós não convivemos como é o alemão, o italiano no Rio Grande do Sul, é diferente. Mas a tese do programa japonês é no sentido de que as crianças, os jovens, vão ter a obrigação de conviver com 4 ou 5 alfabetos. Vão ter culturas e religiões que vão ter que ter o conhecimento, incluindo nessas culturas a própria japonesa, o latim, foram resgatar o latim, o inglês, o alemão, o chinês e o árabe. Por que o chinês e o árabe estão aí? Porque o mundo muçulmano está presente em muitos países. A França hoje é um país que tem um peso, o mundo muçulmano, o árabe tem um peso. E o chinês, porque só pelo seu gigantismo populacional e econômico, a Sambarca ocupa um espaço, hoje talvez o maior espaço mundial em termos de economia. E essa estrutura que é apoiada pelo governo nessa reforma da educação vai apoiar também e vai incentivar, né,
o intercâmbio. Né? Mas veja como é fantástico, porque isso aqui é um programa de governo. Os intercâmbios que nós fazemos no Brasil são esporádicos. Determinadas famílias obtêm canais para poder fazer com que os filhos vá fazer intercâmbio no exterior e traga também estudantes do exterior para fazer intercâmbio no Brasil. Mas o intercâmbio como projeto de educacional, ela não consta do nosso programa. Bom, vamos passar para outra tela aqui, porque a gente quer saber também os resultados que são esperados com essa reforma no Japão. Primeiro resultado que eles esperam, aos 18 anos, os jovens dominem 4 idiomas, 4 culturas e 4 alfabetos. Isso. Né? Você já imaginou? Quem de nós, se vocês estão nos assistindo, quem de vocês domina perto disso aí? A criança japonesa vai dominar. Especialistas em uso de computadores e celulares como ferramenta de trabalho, que foi o que a gente ressaltou. E não como aqui. Diversão. Aqui você liga o computador, o seu celular para ver futilidades, ver banalidades. É verdade. Na verdade, não como instrumento de trabalho. E leitores de 52 livros por ano dentro daquele programa. Mínimo. Né? É um por semana. E dominar completamente a aritmética comercial e finanças por dentro e por fora. Exatamente, é dominar. Hoje, você pega um estudante de economia, ele sai da faculdade, ele não sabe operar uma calculadora financeira. Essa realidade está bem distante do Brasil, né? Infelizmente, nossas crianças passam longe do mínimo de sair desses programas. Esse tema, nós temos um tempo que é exíguo para falar de um projeto tão fantástico, mas eu acho que merece que, até num trabalho individual seu, a pesquisar mais a fundo para ver que sugestões nós podemos dar para poder nós não ficarmos tão defasados do resto do mundo. Nós não temos, a gente fez uma reforma de ensino médio e já o atual ministro fala em a reforma da reforma. Quer dizer, desmanchar o que foi feito, porque no entendimento... E a reforma da reforma certamente não inclui nenhum desses itens... Não inclui, não. Que o projeto japonês... Não inclui, não. Adotou. É verdade. Então, assim, verdade? As experiências que a gente tem, infelizmente, elas não contemplam ainda a especialidade, essas crianças ficarem especialistas, principalmente se o Japão pensa em abraçar o mundo e fazer com que sua população esteja preparada para conviver com o mundo, muito mais importante é nós, com o nosso gigantismo brasileiro, com esse país que é um continente, nós possamos também ter competitividade. Não adianta estar formando alunos baseados num passado, numa estrutura educacional totalmente obsoleta. Verdade. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Um bom abraço. Então, quinta-feira de volta aqui. Lembrando que terça-feira é a primeira terça-feira do mês, a gente tem um quadro Correio Convida.